essa questão das mudanças nós vamos tratar e eu vou guardar essa sua pergunta. Vou guardar ela na manga para que a gente possa fazer daqui a pouco uma boa pergunta, um bom questionamento para os comentaristas aqui. Mas deixa eu só dar uma passadinha com o Vinícius Gris aqui sobre o jogo. O Cabidão comentou, vai falar também, Tom e Rafa Miranda. Como comentamos, hein? Nossa, como comentamos. Nós comentamos demais até. Agora, me conta uma coisa aqui, ô Gris. E o jogo ontem, rapaz, você não acha que as expulsões foram corretas? Como é que você viu o Cruzeiro? Merecia vencer, não merecia? Ou seja, assim, o jogo acabou se tornando muito igual por conta das expulsões, principalmente a do Zé Ivaldo, né? A expulsão do Marlon impactou muito pouco no jogo, porque já foi ali muito no final, a gente já estava com 41, 42 minutos de jogo. Quando o Marlon foi expulso, já não teve muito jogo dali em diante, embora o Cruzeiro tenha tido a melhor chance do segundo tempo, né? Foi muito mal aproveitado pelo Tombense. O Tombense teve 12 minutos, Gris, com 2 minutos e não conseguiu nada. A melhor chance foi do Cruzeiro nesse momento. O Tombense não conseguiu se impor de fato. Em nenhum momento pareceu um jogo onde o Cruzeiro estava em apuros, assim, né? A reta final ali do primeiro tempo, o Tombense conseguiu umas 2 jogadas por dentro. Quando o Romero foi jogar na zaga, às vezes o Matheus Pereira demorava um pouco para baixar ali para a linha do Lucas Silva. E aí, em alguns momentos, o Tombense conseguiu criar ali por dentro. Mas, a rigor, não foi um jogo onde o Cruzeiro esteve em risco mesmo, jogando 70 minutos com um jogador a menos e 12, 13 minutos com 2 jogadores a menos, né? O Cruzeiro foi bem superior até a expulsão do Zé Ivaldo, muito controle, muito domínio, sem conseguir criar um grande volume de chances. Tem as melhores chances do Cruzeiro no jogo, tirando a bola ali na reta final do jogo com o Vidalba. Foram em bolas paradas, né? Em bolas paradas, principalmente com o próprio Zé Ivaldo, né? Que foi expulso, estava ganhando todas ali pelo alto nos escanteios. Levou perigo ali 2, 3 vezes. Mas o Cruzeiro era dono absoluto do jogo até a expulsão do Zé Ivaldo. Aí depois o jogo ficou, obviamente, mais equilibrado, mas repito, ainda assim, em nenhum momento o Cruzeiro me pareceu em apuros no jogo, apesar de estar com um homem a menos. Não conseguiu ter o mesmo ímpeto, né? Manter o mesmo ímpeto de ocupar o campo de ataque, de ficar muito tempo com a bola e tudo mais, dali em diante, mas conseguiu ter o jogo ainda sob algum controle com um jogador a menos. E aí na reta final, com 2 a menos, não dá nem para debater muito a respeito do jogo, né? Mas enfim, CJ, acho que enquanto teve 11 contra 11, o Cruzeiro foi superior, repetindo ali alguns problemas, né? De dificuldade, principalmente de gerar volume, né? De criar chances reais ali para os seus atacantes. O Rafael Papagaio, que foi o titular na vaga do Dineno, muita dificuldade, né? Para ganhar dos zagueiros do Tombense e criar chances mesmo de gol ali para ele. Mas o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo. Sobre as expulsões, assim, né? Eu acho que a do Zé Ivaldo, ela é quase que inquestionável, embora tenha sido um acerto vindo a partir de um erro, né? Porque de vários erros, na verdade. Todo mundo errou no lance, no final das contas. O resultado foi certo, mas todo mundo errou para mim no final das contas. O Zé Ivaldo errou pela imprudência, já tinha o cartão amarelo, não precisava chegar com aquele ímpeto todo. O Zanovelli errou porque foi na cara dele, ele não deu o cartão amarelo para o Zé Ivaldo, que tinha que ter sido dado, né, o segundo cartão amarelo. E para mim um erro do VAR, porque de forma nenhuma para mim é lance para expulsão direta aquilo ali. Né? Era lance claríssimo para o segundo amarelo. Então assim, no final das contas o Zé Ivaldo tinha que ser expulso? Sim. Mas a expulsão direta e o VAR ter chamado, para mim foi falamos isso na transmissão na cabeça. Exagero. Foi essa análise que nós fizemos ontem. E a do Marlon, assim, é difícil de falar porque a gente não tá no campo, né, CJ? A gente não sabe exatamente o que é que aconteceu. Tem a súmula aí? Tem. Me parece que foi preciosismo do Zanovelli. Porque, assim, ele já deu um cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo pro Marlon foi por retardar o início do jogo. Eu nem acho que o Marlon fez cera, assim, pra receber esse cartão amarelo. Aí eu acho que o juiz já dá um cartão um pouquinho exagerado. E aí o jogador reclama. E aí você vai expulsar logo na sequência para um time que já tá com um a menos. O primeiro foi por retardar. E aí eu acho que é o grande erro, sabe? Eu achei que tinha sido reclamação. Reclamação foi o segundo. Não, o primeiro também, porque eles bravejam, aí que o juiz dá o amarelo. Ele tava bem exaltado. Eu confesso que eu achei que os dois foram por reclamação. Pelo menos na televisão me pareceu isso. Não sei se na súmula... Não, na súmula ele falou que o primeiro foi por retardar. Entendi. Então, assim, acho que foi um pouco preciosista o Zanovelli. Mas, repito, é difícil a gente falar, não podia ter dado, porque a gente não tá dentro do campo, a gente não sabe exatamente o que falou e tudo. Eu só acho que, assim, o árbitro, já falei muito a respeito disso aqui, o árbitro, além de tudo, além de apitar o jogo e tudo mais, ele é meio que um mediador mesmo. E acho que ele precisa entender o jogo, às vezes.
Cruzeiro já estava com um jogador a menos, finalzinho de jogo e tudo, não precisava, talvez, daquele cartão vermelho do Marlon pro Marlon, mas enfim, repito. Sabe o que eu acho? Não dá para dizer que foi injusto sem estar dentro de campo. Nesse lance do Marlon, muitos jogadores fazem isso, até xingam e usam de palavrão com o árbitro. É uma prática comum. Só que de repente algum árbitro em algum momento resolve dar cartão pro cara. E aquele dia, ontem o Zé Novelli falou, o Zé Novelli tá errado? Me parece que não. Só que é uma prática que ela não é exercida. Existe ali a teoria, não pode ofender o árbitro, não pode ofender o auxiliar. Parece que é o seguinte, existe critério, mas o humano... Não. Existe a regra, mas ela não é cumprida a risca. Exato. Quando alguém resolve cumprir, causa uma estranheza. Existe a regra, não é o critério. Bem colocado. Existe a regra, só que o limite humano, porque aí o limite é de cada um, porque às vezes o árbitro consegue assim, eu escutei uma, viu, papagaio, você me mandando para aquele lugar. Eu escutei duas, viu, Zé Ivaldo, você me mandando para PQP. O Marlon me mandou tomar naquele lugar, já cansei. Agora eu estourei. O cara é um limite do ser humano, sabe? De você estar assim nervoso, você explodir. Exato. Ele mesmo estourou. Só para registrar a súmula aqui, vermelho em decorrência de segundo cartão amarelo. Expulsei este atleta em decorrência de um segundo cartão amarelo por protestar contra as decisões da arbitragem ao dar um soco no ar de forma assintosa e agressiva. Ou seja, não foi nem palavrão, né? O Marlon socou o ar, ele nem xingou o juiz. Ressalto que o primeiro cartão amarelo aplicado ao atleta foi no mesmo minuto em que foi expulso por retardar excessivamente o reinício do jogo na execução de um arremesso lateral de sua equipe. Informa ainda que no momento que estava saindo do campo de jogo, o atleta expulso chutou uma garrafa que se encontrava ao lado de fora do campo, entretanto não atingindo qualquer pessoa. Então assim, cartão amarelo por retardar eu já acho que foi exagerado, porque eu nem vi ser assim, nem acho que o Cruzeiro estava retardando muito nisso, até nessa altura do jogo, o jogo não estava andando mesmo. Mas acho que por conta muito dos dois times, o jogo tava travando toda hora e tudo mais. E aí o segundo cartão amarelo por dar um soco no ar, sabe? Assim, eu acho que foi preciosismo do Zanovelli, mas repito, de certa forma, ele cumpriu a regra do jogo, né? É aquilo que a gente falou. É difícil porque a regra não é cumprida por todos o tempo todo, mas, enfim, preciosismo um pouco. Olha o Camon, técnico do Cruzeiro, explicou a ausência do Dineno, que o Cabida até cobrava e perguntava e questionava por que Dineno não jogava. E o homem disse, Acho que foi un juego en el que, primera pregunta de Dineno, él estaba con una fatiga muscular. Es un momento onde eu acho que los jogos vêm sendo muito importantes para a gente, mas também entendo que si agora tenemos una situación de lesión muscular con Juan, sería una muy mala noticia para nós, porque agora se viene el inicio de las dos competencias más importantes de la temporada. Sabemos bien que a gente quiere hacer un excelente fechamento de Mineirão, mas também queremos iniciar muito bem el Brasileirão e a Copa Sudamericana. Então eu sentia preciso fazer uma mudança no time e também porque Rafa Elias viene trabalhando muito bem também, viene fazendo gols. Então estamos em um momento onde não precisamos arriesgar e sobretudo perder jogadores importantes para lo que se viene prontamente. Então senti que era preciso. Ô Cabidão, como o jogo se desenhou, com ou sem Dineno ali, deu na mesma? Ou daria na mesma? A questão do jogo, né, CJ, a gente sempre vai estar contaminado com a expulsão do Zé Ivaldo, né? Então acaba que quando você faz uma mudança dessa na equipe, né, antes do início da partida, obviamente a gente viu ali que o Juan Dineno, segundo o próprio departamento de fisiologia do Cruzeiro, o próprio Larcamon, ele estava abaixo fisicamente, né? Não poderia jogar os 90 minutos e a utilização do Rafael Elias se deu muito ao natural. Marcou gol na última partida, só que durante a temporada ele só jogou na posição de 9, se eu não estou enganado, de uma vez, né?
sempre quando ele entrou, principalmente, ele jogava mais... Como segundo atacante? Segundo atacante, às vezes ponta pelo lado direito, né? Então, uma situação que para ele foi nova na temporada, né? E muda a característica ofensiva do Cruzeiro. São 2 centroavantes, a gente tá falando aqui do Rafael Elias e do Juan Dineno, que tem características, para mim, completamente diferentes, né? O Juan Dineno, forte no cabeceio, tem um pivô mais interessante, protege melhor a bola, e o Rafael Elias é um jogador de mais projeção, né? Ele gosta de ter mais a bola projetada para ele pegar ela mais de frente, né? E aí, o Cruzeiro, ele teve mais dificuldade mesmo na armação do jogo, né? O Grice falou isso no seu comentário, eu ontem também falei isso, que o Cruzeiro, ele teve a expulsão do Zé Ivaldo foi aos 34, 35 minutos. Até ali, o Cruzeiro, ele foi dominante. Porém, o Cruzeiro, ele não conseguiu fazer nenhuma construção ofensiva de fato, né? O Matheus Pereira teve muita dificuldade, o Arthur Gomes teve muita dificuldade também, porém o Cruzeiro com controle, tentando se desenvolver melhor ao longo da partida. Mas o ataque com o Rafael Elias é um, com o Juan Dineno é outro. E eu não estou melhor ou pior? Eu prefiro com o Juan Dineno. Eu prefiro, mas é gosto pessoal. Um gosto pessoal, né? Vai ter times que vão encaixar melhor com o Rafael Elias, terão times que vão encaixar mais com o Juan Dineno, né? E o Juan Dineno tava vindo numa crescente na temporada, né? Apesar do gol, inclusive, do Rafael Elias na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas, repito, o Cruzeiro, ele basicamente só tem essas 2 opções, né? E o Dineno tem feito, acho que o que se espera dele, né? Sim. Em 10 jogos, aí 4 gols. Acho que ninguém Uma tem média expectativa boa, do Dineno ter 10 gols em 10 jogos. Nós falamos isso aqui, provavelmente o Dineno vai terminar o brasileiro aí com 13 gols, 12, 15 eu acho que já seria muito. Então assim, eu acho que ele está dentro da média, ninguém esperava a entrada do Rafael Elias. Eu acredito que existe uma confiança muito grande no Rafael Elias, porque o Dineno entrou no jogo, o Dineno não está lesionado. Não. Ele entrou no jogo. Mas ele se ele tivesse mal, mas se ele tivesse mal com um jogador a menos, mal mesmo, você põe o Robert ali para fazer uma correria, tentar um contra-ataque no segundo tempo. Não, ele optou pelo Dineno, mesmo o Cruzeiro jogando com a linha baixa e não conseguindo ficar muito com a bola num certo momento do jogo. Então, assim, eu acho que da forma como o Larcamon falou ali, eu não senti que o Dineno está muito à frente do Rafael Elias, na visão dele, tá? Não na nossa, não na sua. Mas pra mim, ele sente confiança no Rafael Elias e falou assim, não vou forçar com o Dineno aqui porque eu tenho o Rafael Elias. Não vejo, não enxergo o Larcamon. Ele gosta do Rafael Elias, tá claro. Isso tá muito Tanto claro. Que ele já jogou até mais... aquela ali é a posição dele. A posição que ele entrou ontem é a posição dele. Mas no segundo tempo o Tombense teve 71% de posse de bola. No segundo tempo. Legal. Mas exigiu o que do Rafael? 2 defesas no máximo? Não, nem nada de susto. Mas pouquíssimo. Até falando do jogo rapidinho também, só pra complementar, acho que os meninos falaram bem. O Cruzeiro, quando foi expulso o Zé Ivaldo, no final do primeiro tempo, ele tentou uma trocação. Mesmo com um a menos, ele tentou jogar. Sim, o Romero de zagueiro. Ele tentou jogar, o Romero foi de zagueiro. Romero foi de zagueiro até os 20 do segundo tempo, alguma coisa assim. Mais ou menos. Então, o Cruzeiro tentou jogar no final do primeiro tempo, só que nesse momento o Tombense foi mais perigoso que o Cruzeiro, nesse finalzinho do primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele volta com o Romero ainda, mas com as linhas mais baixas. Exatamente. Acho que ele entendeu, falou assim, não preciso assumir risco aqui e posso levar o empate pro Mineirão. Não, regulamento debaixo do braço, total. sossegado. Então ele percebeu que aquele risco do final do primeiro tempo não era necessário. Tanto que na hora que, mantendo o Romero como zagueiro, na hora que tem uma bola alçada na área pro... Como é que ele chama? Ian, né? Igor. O atacante do Igor Bahia. Igor Bahia, desculpa. Igor Bahia, o Rafael goleiro, vocês perceberam isso na transmissão? O Rafael goleiro começa a abanar pro banco e fala assim, nosso time tá muito baixo. Mas foi o risco. Eu até comentei isso no... Passou 2 minutos e o Neres entrou. Foi até isso que eu comentei, porque assim, pra mim, na mudança, a gente não vai falar mais sobre isso, mas no intervalo do jogo, né, eu falei assim, ele vai tirar o Romero do... Não, você falou assim, vou te sacar o Vital, vai manter o Romero no meio e vai colocar o Neres. Isso, vai colocar o Neres. Por quê? Porque o forte do Tombense é o Igor Bahia. É o grande... Brigar lá em cima. O forte do time do Raul Cabral é o Igor Bahia. E o Tombense praticamente com uma nota só no ataque, né? Cruzando bola pra ele tentar de cabeça. E a diferença de estatura dele... Não, 1,90 e do quase. Romero é um negócio escandaloso. Bahia. E de fato, o time do Tombense só teve uma boa oportunidade com o Bahia nessa situação e ele ganhou em cima de quem? Do Romero. Foi o momento que o Rafael Cabral fala... E aí ele faz a troca. Porque o que eu acho que o Larcamon pensou?
eu não posso abrir mão, por exemplo, do Arthur Gomes, porque senão eu fico sem contra-ataque. Exatamente. Era o único jogador de velocidade que ele tinha no jogo. E aí ele fala, vou manter o Romero aqui, que eu continuo com qualidade no meio campo, e tem um escape com o Romero e o Rafael Elias, que não é um jogador lento. O Rafael Elias, entre ele e o Dineno, ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Ele tem mais força, ele consegue arrastar mais. Então acho que a estratégia dele até um certo momento foi boa. Quando ele percebeu que ele estava tendo mais risco com o Romero como zagueiro do que contra-atacando, aí ele saca o Arthur, saca o Rafael Elias, entra o Dineno e o Neres. E aí o Cruzeiro, dali pra frente, ele fala, vamos levar mesmo o empate pra casa. Ô Zé Ivaldo, dá uma respirada, né, Zé Ivaldo? Você que joga de ponta, de meia, de armador, você joga de volante, joga de zagueiro, joga de tudo, você joga tudo, ô Zé Ivaldo. Mas tava bem no jogo, de novo, bem, né? A bola longa do Zé Ivaldo é muito boa, mas pra que fazer aquilo, gente? E não adianta sair dando bico, não. Ele esqueceu que ele tinha amarelo? Você é doido. Não, aqui, lembra que nós comentamos semana passada amarelo? contra o Uberlândia? Ele deveria ter sido O expulso. Uberlândia foi o mesmo caso de ontem, mas o VAR não chamou pra expulsar direto. Porque era um lance também que não era pra expulsão, era pra amarelo. Foi muito parecido. Os dois e aí ele puxou, foi o grande lance do Uberlândia no jogo. Ele poderia ter sido expulso e não foi. Lance idêntico, já tinha um amarelo. Cara, porque o primeiro amarelo dele, pra quem não lembra, foi uma bola na mão, né? O jogador do Tomé chuta, o braço alto, a bola bate na mão, ele tem um amarelo. Cara, será que ele esqueceu que ele tinha amarelo? Olha,